dois, três, gravou. Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Arte na Mesa. Hoje a gente está aqui com o Lucas Lopes. Certo, Leandro. Obrigado Prazer, por aceitar cara. o convite diretamente de Goiânia para São Paulo. Fotógrafo de skate. Podcast não é de skate, é de arte. Mas só cola a galera de skate, velho. Mano, vou te dar um presente. Qual que você quer? Cara, então, eu curti muito essa aqui. É sua. Essa aqui eu gostei bastante. Vamos. Tá guinarlizado. Ah, que legal. Obrigado aí, Narli. Valeu demais. Agradecer a Guinarli que apoia o podcast e vou deixar aqui o cupom. Você pode entrar lá no site, comprar sua meia com desconto. E quero agradecer a Skate Até Morrer, que patrocina o podcast. Provavelmente agora você está vendo a loja. São 3 lojas lá na Galeria do Rock. Se você precisar de skate montado, shape, truque, roda, rolamento, lixa, tênis, camiseta, calça, lá tem tudo. Você está vendo a loja, cupom de desconto também aí para você. Só chamar lá o vendedor e falar, ó, vi no Arte na Mesa, falar ali o cupom do Arte na Mesa, que você sai com desconto. Obrigado, Skate Até Morrer, por patrocinar a arte. Lucas Lopes, fotógrafo de skate. É isso aí. Bisnaguinha. Esse sou eu. Eu tenho apelido horrível. Mano, por que você arrumou esse problema pra sua vida, que é fotografar Trabalhar de skate? skate. Lá em Goiânia, já rolou uma situação engraçada, assim, que a gente foi, né, eu trabalhei durante muitos anos, ainda contribuo e trabalho lá no ambiente. E um dia fomos alugar o galpão onde funcionava a base ali, né, que era a nossa loja principal, tinha a pista de skate e tal, muita gente que já foi no Criotaki muito provavelmente conhece. Aí fomos alugar o galpão da galera que já alugava para uma outro lance de skate, assim, uma loja alugou esse galpão, a gente foi negociar com o dono do lugar, e aí ele falou, pô, não, o dono, gente falando ali sobre o valor, o cara falou, tá, o último negócio lá não deu certo. Aí falou, pô, mas a galera lá também mexia com skate, saca? Aí virou, não, mas com o que vocês trabalham? Ah, não, a gente trabalha com skate também. Mas a gente deu certo, né? Pelo menos estamos lá há 10 anos já, mas foi a mesma coisa. Trabalhou com skate, né? Como que você começou nessa... vou agradecer o Mário Marques, que deu um não salve sei no WhatsApp, falou, mano, o cara tá vindo, fala com ele e tal. Agradecer o Mário pela indicação aí, foi da hora, a gente se conheceu esses dias fazendo umas fotos ali na Expra. Né, a gente foi fazer algumas coisas ali em função né, infelizmente aí da Quadrespra não vai estar mais no mesmo lugar, né? Eu fui lá para fazer umas fotos da galera, dos locais. E acabei conhecendo ele indicou aí, então só estamos aqui hoje por causa dele. Valeu demais aí, Mário. Salve. Mário. Então, qual era a pergunta? Por que você começou na fotografia de skate, mano? Cara, você começou então, por causa do skate? Por causa do skate, sim. Eu ando de skate desde moleque, né? Comecei a andar de skate ali com uns 10 anos de idade, mais ou menos. Morava ali em Goiânia, via uma galera dando um rolê e tudo, e desde moleque ali muito interessado por causa do skate. Fui crescendo, fui andando de skate por ali e tudo mais local ali, ali em Goiânia. Comecei a frequentar ambiente e aí logo tive a oportunidade de começar a trabalhar, começar a ajudar e, né, começar a conhecer sobre skate mesmo. E aí já tinha uma galera que era referência ali pra gente, né? Que já fotografava, já filmava, já fazia as coisas. Uma galera de Brasília também, o Camilo Neres, que era um cara que já era, né? Já tava inserido aí no meio, já fotografando pras revistas e tudo. É um cara que é bastante referência pra mim. Eu lembro desse cara, velho. Ele Demais. Hoje ele não tá mais tão envolvido com skate, ele tá morando no Rio. Tá. Mas ele é um cara que eu tenho como muito referência, assim, a gente sempre troca muita ideia, um super amigo, mas que eu já enxergava, assim, e aí, para minha trajetória, na verdade, ela foi um pouco diferente, eu não... eu acho que é diferente do que a galera, às vezes, começa mais novo, começa de moleque ali, né, meio que já interagir com a fotografia. Comigo foi um lance já um pouco mais velho, assim, eu já trabalhando na loja, ajudando a fazer vídeo, fazer conteúdo ali pra loja. Tá. Um dia a galera virou assim e falou, pô, velho, por que você não aprende a fotografar também pra poder fazer ali, né? A loja precisava de conteúdo de
foto de produto, essas coisas. Então me deram essa ideia e aí eu peguei a câmera, comecei a tentar brincar ali, comecei a tentar fazer algumas coisas. Sim. E aí, né, tanto por causa da parte de produto ali, eu me interessei muito a fazer as fotos skate. E aí comecei a fazer e, cara, né, eu acho que é uma coisa que é muito, muito da hora a gente abrir um pouco a cabeça também, não só ficar focado em uma coisa só, né, ficar focado só no skate. Na época, a minha companheira é DJ também, então fazia as festas dela, fazia as coisas, e eu comecei a levar a câmera para poder tentar fazer umas fotos das festas. E aí comecei a me interessar, as mesmas técnicas que às vezes eu tentava usar no skate, as mesmas coisas que eu tentava tentando fazer foto de skate, tentava aplicar ali nas fotos das festas também. Então até se, né, a galera for ver, a maioria das festas que eu faço hoje em dia, eu uso bastante a fisheye, uso bastante os mesmos flashes. É muito legal. Eu não sei se você chegou a ver ali, mas... Você usa muito a fisheye. Eu uso muito a fisheye, assim, uso essa mesma língua. Cara, basicamente o mesmo equipamento, as mesmas coisas que eu uso para poder fazer foto skate, eu também aplico nos meus outros trabalhos. Eu fiz um festival esses dias e eu usei a fisheye, aí eu fiz um vídeo falando como é legal usar essa linguagem. Fora do que, porque às vezes fisheye é só para skate, só para esportes de ação. Cara, é muito louco a fisheye. Cara, não. Eu tenho um dos caras que pra mim é uma das principais referências, assim, que eu comecei a seguir, que é o Matt Price. Tá. Ele foi esses tempos atrás, foi tirar foto de uma bagulho de hipismo, cara. Com fisheye. E fez umas fotos de fisheye. Nossa. E é a coisa mais louca que eu já vi, assim, Manda pelo pra menos. ver depois. Não, pega. Quem Instagram. O Instagram tem ali. Ele faz bastante coisa, ele é um cara que eu, desde quando comecei a fotografar, pegava muito de referência, porque ele faz as coisas, ele tenta fazer as coisas muito de perto. E muito diferente, usa muito slow shutter ali e tal, acaba que é uma linguagem que, né, traz esse movimento e tal pra foto, então Slow sempre gostei shutter. muito disso. O que é slow shutter? Fala pra galera. Slow shutter basicamente é quando você diminui a velocidade do shutter para poder entrar mais luz e isso traz aquele movimento. Eu acho que todo mundo, às vezes, hoje em dia é muito comum na rede social, né? A galera que usa e que acaba tendo aqueles rastros de luz e tudo mais. Traz um movimento para a foto e foi uma coisa que me chamou muito a atenção no trabalho dele na época. E eu acabei tentando aplicar no meu trabalho, tanto nas fotos de skate ali, quanto principalmente nas fotos das festas. Certo. Porque eu sempre olhava, né, eu pegava de referência o trabalho de outras pessoas e eu sempre falava, cara, eu acho que eu gostaria de colocar uma coisa mais da minha visão ali, Sim. mais o que eu curto fazer. E aí, bem no começo, era uma coisa era a linguagem que eu usava muito, assim, que eu gostava muito, porque eu achava que se diferenciava um pouco do que realmente a galera fazia. Então, enfim, né, eu gosto de aplicar as mesmas técnicas que eu tento usar para o skate, que eu aprendo a usar no skate, ou ao contrário, às vezes, muita coisa eu aprendo fazendo outro tipo de trabalho, e tento aplicar no skate porque eu acho que vai trazendo um pouco mais do nossa própria vivência, do nosso próprio trabalho, das nossas próprias referências para o que a gente está fazendo, né? E não só reproduzir, tentar ficar fazendo igual todo mundo faz. Sim, assim, para mim isso é muito importante. Mano, animal. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui? Você não chegou a pegar a era das revistas, né? Cara, então, eu tenho uma coisa, assim, trabalhando com skate, não. Sim. Pra mim é uma coisa muito importante porque a minha primeira referência de skate de verdade, assim, né, não só de mercado de skate, mas a galera que vamos dizer assim, que anda de skate mesmo, foi através da revista. Tá, porque na skate shop você tinha acesso e tal. Sim, é porque na verdade a minha história, né, essa história com a revista, ela vem lá do meu começo mesmo. Na época eu não tinha tanto acesso à internet e tudo mais, né? Eu comecei a andar de skate em 2003. Tá. Então a internet ainda, eu fui ter computador em casa, essas coisas um pouco mais velho. Então a minha primeira referência visual de skate foi através da revista. Você lembra qual? Foi nas Tribo. Foi a Tribo, Foi a Tribo primeiro, porque era a que tinha à disposição na banca perto de casa. Fui pra, né, moleque ali, você descobrindo as coisas, tentando...
Eu ia pra banca pra comprar pôster de banda, porque já começando a curtir música também e tudo mais. E aí um dia eu cheguei na banca e tinha ali a revista de skate, eu falei, nossa, que legal. Aí tinha a Tribo, não lembro exatamente qual era a edição exatamente. Mas aí eu já comprei uma e foi a minha primeira referência visual mesmo de skate. Então a foto pra mim veio muito antes do vídeo em relação à referência de estética de skate mesmo, né? Sim. E aí, cara, eu lembro até que, primeira vez que eu entrei no YouTube, né? Primeira ocasião, assim, eu fui lá e digitei skate. Cara, o que começou a aparecer ali, eu nem entendia o Nunca mais o algoritmo entregou assim, outra coisa. Entrou outra coisa, porque eu realmente não entendia. Não, e era um lance assim de não ter referência, porque eu não via gente que andava tão bem, igual ali os caras dos vídeos e tal. Então eu nem sabia o que estava sendo executado ali, sabe? Sim. Era uma coisa que foi meio maluco, assim. Então a revista, pra mim, ela realmente ocupa esse lugar onde foi minha primeira referência visual e coisas ali que eu fiquei anos e anos vendo as mesmas revistas e, né, consumindo aquilo ali. E aí, quando eu comecei a fotografar skate, eu falei, cara, eu quero estar na revista, eu quero estar, né, apesar de eu já, vamos dizer assim, ter começado a fotografar na era da rede social, mas eu entendo o quão importante a revista não só falando como mercado em si, né, para fotografia, mas para algo, assim, pode até parecer clichê, mas de um lance de eternizar mesmo, cara, sabe? Infelizmente, né, hoje em dia, a gente, né, você vai e tem todo o trabalho de fazer uma foto, uma coisa que pra gente tem uma relevância muito grande, é uma coisa que é incrível, pro skatista também da mesma forma e tudo mais. E pra mim é muito frustrante ela ser só mais uma coisa no feed, entendeu? Sim. Só mais uma coisa que você vai jogar na internet e que a pessoa vai olhar ali e né, vai ser mais um conteúdo que vai ser entregue ou não para as pessoas. Ou não. Agora a foto na revista, mais especificamente, ela vai estar eternizada, né, cara? Da vida. A gente guarda aí a revista né? Tem gente que guarda a revista aí pela vida inteira, então eu acho que isso é uma coisa bastante importante mesmo, a gente sempre trabalhar nesse sentido, apesar de, infelizmente, não ter tanto espaço hoje em dia. Né? Por que eu perguntei isso? A minha vida inteira, a minha grande obsessão foi fazer a primeira postagem na revista. Sim. Aí depois que eu consegui, a obsessão mudou, era ter uma capa. Ter uma capa, sim. E eu ainda tenho isso comigo. Esses dias saiu uma foto do Pablo Grow que eu fiz na Thrasher, tá ligado? Olha que legal, parabéns, cara. Saiu em janeiro, a gente ficou sabendo mês passado. Que legal. Foi animal. Aí, beleza. Só que é legal entender de você que já vem num novo mercado, qual que é o corre hoje que você faz para vender seu trampo? Cara, porque basicamente as pessoas, tecnicamente você pensa, os caras vão contratar o cara para divulgar num site, no Instagram, no LinkedIn, sei lá, boa, sabe? Cara, eu vou te falar bem a verdade, assim, né? Eu acho que pra mim ainda eu não consegui ter esse acesso de vamos dizer assim, de ser contratado. Sou contratado hoje em dia para poder fazer, por exemplo, fazer foto de evento, né? Igual eu faço do Goiânia Crio Ataque lá em Goiânia. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer pela Black Media, fui contratado para poder fazer as fotos por meio dos caras. Trabalhei esse final de semana no evento que aconteceu, o Block Sesh, então vou ali e trabalho nesse sentido. Também. Não, esse foi direto pela Cave Pool. Mas o que acontece? Ainda, né, conversando com os fotógrafos e tentando entender como é que funciona esse mercado, é meio que, para mim, hoje em dia, que já, né, que sou dessa geração mais nova, assim, vem nesse mercado que está totalmente, né, talvez dando mais ênfase, dando mais valor ao vídeo e ao conteúdo, né, o que a gente chama de conteúdo hoje em dia para Instagram, essas coisas. É uma dinâmica que eu, sinceramente, ainda estou tentando entender e ver como que essa é uma dinâmica nova, assim, porque talvez para você ou para fotógrafos mais antigos era uma coisa que era mais consolidada. Falou, não, eu vou entrar em contato com o skatista é patrocinado pela marca, eu vou vender essa foto para a marca, para um anúncio, essas coisas. Hoje em dia, eu acho que isso acontecer infelizmente, por
a gente saber que a nossa cena e o nosso ambiente, o ambiente do skate mesmo, o mercado de skate tá tão ainda disperso e, né, não tá tão consolidado hoje em dia. Tá fragmentadaço, né? Cara, tá muito. Exatamente, eu acho que a palavra é essa, tá fragmentado. Então é muito complicado você falar assim, ai, cara, eu vou diretamente vender isso pra marca e tudo mais. Tá. Então, pra mim, por enquanto, ainda é uma questão de eu me estabelecer primeiro, procurar me estabelecer, para que eventualmente, assim, né, se tudo der certo, eu entregar bons trabalhos, né, e me desenvolver dentro da fotografia, aparecer mais nas revistas, meu trabalho aparecer né, a minha prioridade é muito mais para a revista em si do que para a rede social. Ah, é mesmo? Sério? Cara. Pô, é legal você ouvir você falar isso, velho. Sim, tanto para a revista quanto para as mídias, mas né? Você quer de forma chegar geral. nas revistas, né? Cara, sim, eu tive a oportunidade de ter fotos minhas publicadas 2 vezes. Qual revista? Na 100%, Na 100%. Né? As 2 vezes na 100%. Nunca publiquei. Aí, 100%, chama nós. É a única revista claro. que eu nunca publiquei. Sério, cara? Única. Pô, eu tive a sorte, assim, de ter oportunidade. Legal, tive a oportunidade por meio, né, o Peter... Máximo respeito. Peter Volpe aí, que é um super camarada. Né, a minha primeira vez foi as fotos de um grande amigo meu que, né, eu vi crescer, assim, que é o Gilberto Prestes, o Tripa. Fiz as fotos dele lá sempre em Goiânia. Sempre assim, né? Um amigo. Né? Não tem jeito. A minha primeira foi de um amigo. Um amigo e tal, e tudo mais. E aí a gente, né, querendo ou não, ele já andando muito bem, mas eu ali procurando me desenvolver, procurando melhorar, e aí... Como ele já, né, filmando, fazendo as coisas, eu mandei o material, a galera falou, não, claro, tive esse espaço aí a primeira vez, né, 100%. Top. E a segunda vez foi pro vídeo do ambiente, né, o último vídeo agora, o Resiste, que foi o vídeo de 20 anos. E aí eu tive algumas fotos, eu tive 5 fotos publicadas. Nossa, isso, com uma matéria do vídeo, né. E aí talvez espetacular, agora... Pois foi muito... São 2 oportunidades legais e que pra mim é o meu foco principal, de estar na revista, né, tá dentro dessas coisas e não só nas redes sociais, né, cara? Revista é a única que tem a Cliff agora também, né? Tem a Cliff também, tem a Cliff que tá acontecendo, mas por enquanto, né, com essa constância, que agora 100% é semestral, né? Então, dentro dessa constância deles, eu sempre estou tentando mandar material, tendo uma coisa para estar na revista. Sim. Então, assim, tem muita coisa assim que eu já fiz, cara, que nem foi postada e tudo mais, porque eu sempre tento... Prazer, tamo junto. Deixar nesse foco aí, cara, porque... Eu tô com umas mocadas aí. Então, a gente... Esse para mim é meu foco principal. Aí, eventualmente, se, né, qualquer coisa, né, às vezes... não vai para revista ou não tem, né, falando dessa dinâmica assim, o skatista às vezes não tem onde anunciar, não tem, né, não tem a marca às vezes não compra foto e tudo mais, aí, cara, a gente solta no Instagram porque também a arte da gente tem que ser botada no mundo, né? Não, as minhas tem umas mocadas não porque eu tô em contato com a revista, porque eu não quero que ninguém veja. Ninguém vai ver o bagulho. Segredo. Ninguém vai ver. Segredo de Estado. Mano, que muito louco. É legal ver, porque assim, isso dá uma injeção de ânimo em mim, assim, porque eu tô produzindo, eu migrei para o audiovisual, igual eu tava falando com você, mas eu ainda fotografo, e fotografo bastante. E o meu foco acaba que agora tá no audiovisual. Mas, puta, eu amo fotografar, velho. Sim. Eu amo fotografar. E é um desafio, que você vai fotografar pra pôr no Instagram. Cara. Sabe assim? Assim, muita gente é ok, às vezes, com essa dinâmica e entende, né, se adapta a ela. Porque eu entendo que, pô, cara, é igual, vamos dizer assim, a revista era uma plataforma de onde se comunicar as coisas. Total, o né? Instagram é outra. Assim como, sei lá, era o livro, assim como, sei lá, era site, um classificado, o site. Digo mais nessa coisa do impresso, sim, assim, sim, né? Sim. Mas, e hoje o Instagram e as redes sociais são mais um meio de, querendo ou não, um meio de comunicação, um meio das coisas chegarem nas pessoas, né? Que domina, né? O único problema, cara, é que, né, eu particularmente sou um pouco mais crítico a todo esse sistema e a gente tá tão inserido nisso, entendeu? Porque
a gente sabe que são umas empresas, umas corporações gigantes. Assim, infelizmente também tem o lance do mal que elas fazem pra gente como ser humano, dentro das nossas relações e tudo mais. Ao mesmo tempo que ajuda a chegar em vários lugares, mas também deixa a gente muito mais ali inserido, né? Preso e só consumindo, às vezes, um monte de coisa que não faz tão bem pra gente e tal. Então eu gosto de pensar dessa forma um pouco mais crítica em relação às redes sociais, assim, não só uma coisa assim, eu preciso estar colocando lá o meu trabalho para ser visto e para ganhar reconhecimento e para ganhar dinheiro e tudo mais. Eu falo, cara, né, infelizmente é algo que, né, o outro lado dessa moeda aí também é muito ruim, sabe? Eu penso assim, outro dia eu postei uma foto, ela sangrou para ter 1000 views. Sim. Eu postei um Reels, tipo, né, meio satirizando uma situação, já passou de 15 mil views. Tá vendo? Até o que se fala, assim, essa coisa, se for, né, a gente sabe que, pô, eu vou te dar um exemplo muito claro de uma coisa que aconteceu com a gente lá no ambiente. Pô, a gente ali, né, querendo ou não, essa batalha pela atenção, pelos views e tudo mais e tal, querendo ou não ali como skate shop, como loja e como produtora depois. Cara, teve uma ocasião que, pô, eu fazia, né, os vídeos de skate ali, pensando todo o lance de referência, uma referência estética, uma referência dos próprios vídeos que eu já via e tal, e das fotos, de coisa que eu já consumia, já via. E, cara, ali, né, dentro da visualização normal e das coisas normais. Teve uma ocasião que a gente postou um vídeo que era durante as gravações do Resist. E, cara, a pessoa que editou o vídeo colocou a primeira imagem, um dos skatistas, o Arthur, trombando com segurança. Assim, saca? Meio que fosse uma treta. Cara, isso estourou de uma forma, assim, explodiu. Sei lá. Foi né, falando de alcance, assim, foi, sei lá, tipo, vou dar um exemplo. A gente postava um Reels, ele tinha, sei lá, 8 mil, 10 mil visualizações. Esse teve 1 milhão. Sabe? Sim. Então fala assim, pô, precisa ter uma treta. Tem que ser uma treta, um rola, tem que ser. A gente sabe como a treta engaja, sabe? Como esse tipo de coisa engaja, assim. Total. Então, cara, pro meu trabalho e pra minha vida pessoal, eu tento ser um pouco mais crítico em relação a essas coisas, sabe, sim, cara? sim. Eu acho que seria mais fácil não ser, talvez só ir né, seguir o caminho e tentar fazer o que as pessoas estão fazendo hoje em dia para ganhar essa atenção. Mas para mim, pessoalmente, ela não faz tanto sentido, então eu prefiro seguir um caminho que faz um pouco mais né, tem uma relevância para mim você. Primeiro, e aí, né, e torço para que isso seja reverberado e seja visto também para as outras pessoas. Você começou com qual câmera? Cara, eu comecei, minha primeira câmera que eu usei foi a câmera, nem era minha, foi a câmera da loja, a câmera do ambiente. Era uma T5i, uma Canon T5i. Foi minha primeira, assim, com uma lentezinha 50mm, que não tinha autofoco, era só manual mesmo. Então ali lutava para poder... E aí né, desde o começo eu falei, cara, eu não vou usar nada no automático. Não quero nada no automático, porque eu quero aprender... Até o foco você fotografa? Até o foco no começo, por a lente né, foco automático ali estragado, também não era muito bom. Não tinha o que fazer. Eu usava manual. Então, desde o começo era meio que tudo manual. A Rokinonzinha 8mm é manual. A Rokinon 8mm manual, que é o que eu uso até hoje. Foi a minha primeira fisheye e até hoje é a mesma que eu uso, eu nunca mudei. Da hora. E aí é isso, assim, tudo manual para poder tentar aprender tudo o mais rápido possível. Aí depois, quando eu comecei a aprender a usar flash, sempre o flash no manual também. E aí depois fui desenvolvendo, né, e tudo mais. Depois eu passei para outras câmeras um pouco melhores e tal. E aí, hoje em dia, eu uso, né, eu acabei investindo numa câmera melhor, hoje eu uso uma R6 Mark II. O equipamento importa pra você? Cara, importa. Por quê? Fala importa, pra galera assim. aí. Cara, pra mim, é mais uma questão de resultado ali do trabalho. É claro que uma questão de facilitar também várias coisas. Então, por exemplo...
pô, numa festa ou num evento e tudo mais, tem coisa, você acaba que fotografa muito na reação, né? Então você vê uma coisa acontecendo, você já quer que o foco, já quer travar o foco no lugar e tirar a foto que seja muito rápido, entendeu? Então, para mim, dentro dessa caminhada e desse aprendizado com o lance do equipamento também, vem como usar o autofoco, ter esse foco mais rápido, ter uma lente mais clara, porque, pô, festa, evento, boate, essas coisas, é o ambiente mais escuro do mundo, entendeu? Do planeta. Então, equipamentos melhores que vão te dar uma possibilidade de focar mais rápido, de usar um ISO um pouco maior, eventualmente, e não granular tanto. Tudo isso acaba me ajudando, a ter uma entrega melhor e ter uma entrega que eu fico mais satisfeito também. Então, para mim, definitivamente, esse equipamento importa. Sim. Equipamento importa. Não, hoje eu pergunto porque por muito tempo não importou para mim, mas porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu queria ter um equipamento aí muito melhor ainda, né? Que eu tenho. Né, a gente estava falando aqui, você estava falando aí a gente estava conversando um pouco sobre equipamentos, você falando dos equipamentos que você tem, os equipamentos novos e tal. Eu já te falei, putz, eu queria isso. Eu entro, pra mim, tipo assim, não tem loja de doce pra criança? A criança entra na loja de doce e fica maluca. Mano, me joga numa loja de equipamento fotográfico e de câmera, eu fico igual criança. Eu vou lá na Câmera Ninja, que é a loja que patrocina o canal, né? Ai, que cara, é uma loucura, velho. É uma loucura. Você sai de lá, às vezes dá até febre no dia seguinte. Né? Eu já prefiro, às vezes, cara, prefiro nem ir, assim, já, porque eu vou começar a passar umas vontades. Tem que fazer o conteúdo, velho. É cada vontade que você passa, assim, aí você olha pra carteira ali, olha pro limite do cartão de crédito e fala, não vai dar. No seu íntimo, assim, quando você sai pra fotografar, é rua ou pista? Cara, eu gosto muito de... Eu gosto de skate, sabe? Eu gosto de skate. Não tem essa. Pra mim, fotografia de pista, se for de transição. Tá. Pra mim, o skate de transição. Fotografia de skate street, né? Rua, né? É rua, cara, não tem jeito. Eu assim, acho que só fotografo street numa pista se for para um evento. Se for pra... aí, às vezes, uma brincadeira, alguma coisa ali, tá com a câmera... Eu te falei esses dias, fui testar um equipamento, aí testamos na pista, mas é porque eu tava fazendo uma outra foto de transição. Sim. Aí, tudo bem. Mas agora, fotografia de street é rua. Mas é rua porque... Ai, cara, não tem... Sempre foi. É tipo assim, sei lá, você não vai mandar pra mim parece estranho. Um tail na borda de pista pra revista. Não, de jeito nenhum, né? Até porque os caras vão falar, pô, o Bisago deve estar ficando doido. O que tá acontecendo com você? Mas agora, a transição, não tem como, né? A transição, é claro que existe muita transição de rua, quando você consegue fazer na rua, ou igual aqueles full pipe e tudo mais, aquilo deve ser foda, tá ligado? Mas agora um ambiente pro skate de transição acaba acontecendo muito onde tem pista, né, cara? Exato. Então acaba tem que ser para isso. Então assim, transição você dá para fazer na rua. Skate de transição, de rampa, vou fazer na pista. Agora fotografia de street é na rua, cara. Não tem rua. A produtora, mano, da Ambiente, qual que foi a visão dos caras abrir? Faz quanto tempo que abriu? Como que tá hoje? Cara, a visão foi a necessidade, eu acho, assim. Mas assim, a Ambiente, cara, a questão do evento, fazer evento para Ambiente, tá no DNA da loja desde o começo. Eu não estive na loja desde o começo, mas ali convivendo com a galera e vivendo a dinâmica da skate shop assim, durante os 10 anos que eu trabalhei, desde o começo da loja, ela precisava fazer evento justamente para fomentar a cultura de onde a gente estava. Porque, cara, Goiânia, a gente, né, acho que estando aqui em São Paulo, eu acho que essa dinâmica do skate, às vezes, ela é um pouco mais natural.
Você vê as pessoas andando de skate, tem várias lojas, tem várias coisas acontecendo. Infelizmente, para Goiânia, a cultura ela teve que ser criada, não estou falando que aqui em São Paulo não, mas ela teve que ser criada e desenvolvida e fomentada e isso levantar essa bandeira assim, desde o começo da loja. Tanto por uma questão de cultura, quanto por uma questão de mercado também, sim, né? Claro. Tá ali movimentando as coisas para ter mais gente andando de skate, para ter mais gente interessada e tudo mais, tanto para fomentar isso, quanto para as vendas mesmo, Sim, né? sim. Então, cara, a Ambiente tá inserida nisso desde o começo e, né, criou vários campeonatos, tiveram vários campeonatos de skate, mas também em outras vertentes, né? Tá. A Ambiente tem hoje o principal bloco de carnaval que rola em Goiânia, o bloco de carnaval de rua, que é o bloco do Mancha, é a Ambiente que faz. Tá. É um evento que já, tipo, todo ano, sei lá, já chegou a ter um bloco do Mancha que deu 60 mil pessoas na rua, sacou? O Goiânia Crio Ataque, que é o principal evento de skate que a Ambiente produz e que, né, graças a todo o trabalho né, ganhou uma relevância muito grande hoje no skate. Então muita gente sai do Brasil inteiro para poder ir no campeonato e aproveitar, e a gente, né, ter essa coisa do campeonato de skate como uma festa, como uma celebração do skate mesmo. Sim. Então, assim, e aí, né, com o passar dos anos, infelizmente, o mercado, pela essa mudança, não só no mercado de skate, mas no varejo de forma geral, né? Mudou tudo. Ter loja hoje em dia é muito complicado, porque as lojas estão 24 horas no seu bolso, cara. As pessoas hoje em dia compram a maioria das coisas pela internet. Total. Tem gente que faz compra de supermercado, sabe? Pela internet hoje em dia. E com a skate shop Minha companheira faz isso. faz isso, né? Não, tem vários amigos que falam, não, mano, eu compro amaciante na Shopee porque é mais barato, tá ligado? E assim, é natural, é uma mudança na dinâmica de consumo das pessoas mesmo. E foi a mesma coisa que aconteceu com a loja. Infelizmente, só fomentar por meio dos eventos, das coisas, não foi mais necessário para manter a loja de pé. E aí chegou num ponto que, como eu disse, a necessidade foi que, infelizmente, por vários motivos, assim, a loja já não era mais viável, né? Já estava dando prejuízo ali ao longo do tempo. E aí foi meio que quase como um caminho natural. A galera virou assim e falou, cara, a gente já faz os eventos já são a nossa realidade, a gente já trabalha, os eventos já, né, dão certo, a gente já funciona como uma produtora de eventos, vamos assumir isso 100%. 100%. E aí, com o fechamento da última loja, né? Mas tem online ainda. Não, como Nem loja online, não. mano. Como loja, infelizmente, Faz não tempo, mais. Cara, desde o fim do último Crio Ataque, desde o Crio Ataque do ano passado, de 2025. Ah, então não tô tão desatualizado. Aconteceu o Crio Ataque em 2025. Na semana seguinte a gente fez o bota fora, assim, a liquidação dos últimos produtos, assim. E aí teve o fechamento da loja, da base. E agora é só produtora. Agora é 100% produtora. Que legal. Né? E você ficou de sócio um tempo lá? Cara, fiquei porque eu já era sócio ali nos eventos, né? A gente já tinha uma sociedade ali antes de ser só produtora, né? Eu trabalhava com as outras pessoas ali que cuidavam dos eventos dentro do ambiente. E aí, desde o ano passado, eu estou cuidando só da parte de conteúdo mesmo. Então, eu não faço mais parte ali da parte de produção, né? Tá. Então, porque eu fazia meio que produção artística, contratava DJ, contratava banda. É mó trampo. Cara, é um outro tipo de trabalho. E como o meu trabalho de fotografia, eu estava muito focado também no trabalho de fotografia, eu acabei assumindo só a parte de fotografia mesmo, né? A parte de conteúdo de fotografia. E para eu conseguir focar mesmo nessa parte do meu trabalho mesmo, que eu mais gosto de fazer, né? Animal, pô. Mas continuo vinculado, né? Beijo para os meus irmãos de vida aí, o Juliano, o Daniel Atácio, que é quem construiu o ambiente aí, quem levanta a bandeira, e o Guilherme, né? O Giga Servoni, que é daqui, que também é um skatista que teve, assim como o Juliano, né? O Juliano foi o primeiro profissional da nossa região, ganhou campeonato para todo lugar. O Giga também tem maior história dentro do skate
e foi para Goiânia porque enxergou o propósito das coisas que a gente fazia lá em Goiânia. Que louco. E hoje em dia são os 3 ali, né? São os 3 caras que são são os cabeças ali Que tocam e a o linha barco. de frente no ambiente, cara. Então, e eu digo, e aí é uma coisa muito interessante, foram eles que em algum momento enxergaram esse potencial em mim e falaram, cara, foram eles que viraram para mim e falaram, cara, por que você não aprende a fotografar para fazer isso? Então, às vezes as pessoas fazem, né, não têm ideia da dimensão como elas mudam a vida da gente. E para mim, os três são muito importantes nessa situação, por isso que eu até quero aproveitar para poder agradecer eles por isso. Se não fosse por eles, eu não teria oportunidade de fazer as coisas que eu gosto e que eu acho incrível hoje em dia. Então, Animal. Isso é muito bom. Mano, me fala um fotógrafo referência, um fotógrafo de skate brasileiro. Brasileiro? Cara, pra mim a maior referência, que eu tenho como maior referência assim aqui no Brasil é o Alan, cara, o Alan Carvalho. Tá. Ele é um cara que assim, eu tive a oportunidade, né, de entrar em contato ali antes de fotografar por causa da loja. Ele ia tanto para fotografar os eventos ali, já fotografou o GCA, fotografar algumas tours da Converse e outras coisas. E a gente né, teve ali uma sinergia mesmo antes de eu fotografar e tal, então a gente já trocava muita ideia. E aí quando eu comecei a fotografar, ele era um cara que eu sempre acionava e tinha a oportunidade de trocar uma ideia, assim, de aprender as coisas. Então ele é um cara que eu tenho muito apreço. Um outro cara também é o Marcelo Mug, porque no mesmo sentido, assim, né? Ele ia muito lá para Goiânia tanto para fotografar, mais especificamente os eventos, né, o GCA. Então, muitas das coisas que eu aprendi ali foi olhando os caras, vendo que tipo de equipamento que os caras usavam, que técnica que os caras usavam, como que posicionavam o flash, como fazer as coisas. Sim. Então, meio que essa referência Aí depois que eu fui começar a consumir mesmo o que eles já faziam em revistas e tudo mais. Sim. Então, para mim, eles são 2 caras, assim como, né, você pediu uma, já vou dar a terceira. Solta o terceiro. O Cabeça também. O Cabeça é um cara que ali tá também inserido nessa coisa dos eventos ali que o ambiente fazia. E que, cara, até hoje a gente se encontra, ele, usa tal, testa essa lente, faz tal coisa, ou fala com tal pessoa e tal. Da hora. Então né, pra mim, essas 3 pessoas, eles são as minhas principais referências de skate aqui no Brasil, né? Pra mim, hoje, são eles. Muito louco. E de fora do skate? Cara, de fora do skate, é uma coisa que eu... Tem um cara que, na verdade, esse pra mim... Né, a gente tá tão inserido assim no skate, mas ele tem um trabalho fora do skate que pra mim é muito incrível. É o cara que é a definição de estar no lugar certo na hora certa. Tá. Que é o Glenn Friedman. Tá. Ele é um cara que começou a fotografar quando eu era moleque, nos anos 70. E ele tava ali, né? Ele morava em Los Angeles, era ali do Dogtown e tal. E começou, as primeiras fotos deles eram do Alva, do Jay Adams e tudo mais. Só, né? Só. Ele realmente é a definição de estar no lugar certo na hora certa. Na hora certa. E aí, fora do skate, qual que foi o lance? Ele também muito interessado por música e tal. Ali tava o começo do punk rock e tal, as bandas surgindo, acontecendo. E ele ia para os shows e pela galera do punk rock também andar de skate, começou a reconhecer ele e falou, vamos fazer foto da minha banda e tudo mais. Então ele fotografou Black Flag, Bad Brains, Minor Threat, fotografou a banda do maluco do Fugazi. Eu acho que é o Minor Threat também. E aí ele tem essa época e hoje ele tem vários livros publicados só pra essa época, assim, tipo, ele tem um livro só de foto do show do Bad Brains, só de foto do Black Flag e tal, então é um cara que é muito foda, mais pra esse lance da música. E ele, uns anos depois, né, ele ganhou essa relevância no meio da música, se mudou pra Nova York na época que tava tendo o surgimento do hip hop. E aí, cara, ele só fez a primeira capa de álbum do Beastie Boys, do Public Enemy, LL Cool J, ele que fez as principais capa de álbum dos caras.
Então, cara, Pesado. ele pra mim, ele fala assim, é como se ele fotografasse todas as coisas mais legais que existem no mundo, na vida, No seu ele rolê. fotografou, dentro seu do que eu rolê. gosto, do meu rolê. Animal. Então, ele, pra mim, é uma grande referência, assim, de fotografia, que veio do skate. Eu conheci ele por meio do skate, mas ele se tornou essa referência por causa desses outros tipos de trabalhos, as outras coisas que ele acabou fazendo. E também por uma questão, você vai ver as entrevistas dele, o cara é super ativista ali, super Sim. engajado em várias coisas. Então, é um cara que, né, eu escutando as coisas que ele falava, assim, eu falava, cara, isso aqui faz muito sentido pra mim. Então, ele para mim, é uma dessas referências, assim, que eu posso colocar, assim, fora do skate, né? Mano, eu vou fazer umas bem rapidinho aqui com você. Uma comida que você gosta. Todas? Mano, ficou melhor. Vem com o prato. Né? Eu gosto de comer, mano. Essa não. Da hora. Uma viagem que você já fez. Cara, a viagem mais legal quando eu fui pra São Francisco. Tá. Fui pra São Francisco, na Califórnia. Nossa, o papo pra outro podcast. Eu vivi várias coisas legais, mas São Francisco, mais legal. Hora. Uma que você sonha em fazer. Uma que eu sonho em fazer, cara, eu quero muito pra Barcelona ainda. Tá. Muito pra Barcelona. Pode ser meio clichê assim, mas muita coisa legal, né? É um lugar que é muito legal em si e tem tudo, né? É a meca do skate, é o lugar mais legal do skate, então une todas as coisas que a gente gosta. Só vale um. Fotógrafo. Fotógrafo? Já perguntei ali, mas eu quero que você... Crava! Cara, eu sou muito, muito fã do Matt Price. Muito fã do Matt Price. Ele para mim é um cara tanto pela fotografia dele, a estética que ele adota, quanto pela pessoa. Sabe, não conheço tudo, mas já trocamos umas mensagenzinhas assim, alguma coisinha ali no Instagram. Mas ele tem cara de ser aquele cara, sabe, aquela coisa meio... Não tem vaidade, é um cara incrível, mas não parece ser uma pessoa que, né, usa todo o trabalho incrível que ele faz, não faz isso de uma forma vaidosa, não faz isso, faz de uma forma real ali. Então é um cara que eu gosto muito de acompanhar, e fora porque ele, né, sai da caixinha, não fica só no skate, faz vários outros tipos de trabalho, como eu falei para você, o lance que ele foi fotografar um lance de hipismo. E aí ele usou a fisheye naquilo, pra mim ele usar essas técnicas que são do skate, coisas que são reconhecidas do skate, usar nas outras coisas, então é uma coisa que eu gosto de fazer pro meu trabalho também, então ele é um cara que eu tenho como muita referência, assim, acompanho muito. Essa é jogo sujo, um skatista. Tem que ser um só, velho. Cara, um só... Nossa, você vai me botar na saia justa, né? Agora eu me fudi, hein? Precisa escolher um cara. Eu falei que é jogo sujo. Eu não vou poder, né? Que perdoe os Vou ter outros, que escolher né? um que já morreu, sei lá. Não, cara, eu vou falar. O que veio na minha cabeça, assim, mas um dos caras que eu vi andar, tipo, de ver andar de perto, assim, e eu achar, e ser muito foda, assim, e é um camarada também, um cara. Cara, o Akira, o Akira Shiroma. Ele é um cara, ele, né, foi skatista do ambiente ali também, eu tive a oportunidade de fazer algumas fotos dele, até uma das fotos que foi na edição do vídeo do Resist ali, foi uma foto dele, e, pô, é um cara muito sangue bom e tudo mais, e todo, assim, né, quem conhece, quem já viu ele andar de skate, ou viu algum vídeo dele, sabe o quanto ele é incrível. Animal. Então, é o Akira, foi difícil, não, mas é o Akira. Estilo musical. Cara, reggae. Um sonho. Um sonho? Continuar fotografando skate por quanto eu puder. Quanto eu puder aí, que é uma coisa que eu posso dizer que é o que eu mais gosto de fazer e que me estimula aí, cara. Pô, você falou uma parada meio que pra finalizar então. Que você tem pretensões de vir pra São Paulo. Como que é essa pegada? Por quê? Fala pra galera aí, mano. Cara, a pretensão ela tá mais vinculada assim por... Tem algumas questões, mas assim, querendo ou não, a quantidade de skatista, a quantidade de coisas acontecendo aqui, ela é diferente de onde eu venho, de onde eu moro, certo? Não só pro skate, mas, né, a gente sabe que, infelizmente, né, pra se conseguir fotografar skate, eu tenho que trabalhar com várias outras coisas. Então, eu, assim,
faço fotografia de várias outras paradas, então eu tento sempre trabalhar com as coisas que eu mais gosto. Então, tem os festivais de música, os shows, é uma outra vertente que eu também gosto, que também me estimula e também quero cada vez mais fazer. Então, aqui, querendo ou não, aqui em São Paulo, sempre tem show acontecendo, sempre tem festival acontecendo. Então, acaba sendo uma oportunidade de mercado, de ter mais trabalho. Total. E que possibilitam eu estar mais próximo do skate também. Então, vir para São Paulo acaba sendo esse caminho que é natural. Que talvez amanhã seja ir para outro lugar, ir para outro país e tudo mais. Barcelona. Ir para Barcelona, talvez, ou talvez ter a possibilidade de ir para os Estados Unidos, ficar, fotografar por lá também e tal. Mas, assim, para mim, o primeiro passo em direção a esses objetivos que eu tenho é vir para São Paulo, para estar mais inserido, para estar mais no meio de skate, para estar conhecendo e estar produzindo. Porque é muito frustrante você ter essa energia, querer produzir, e aí, tipo, a galera não tá filmando, não tá estimulado, não tá querendo fazer, e aqui em São Paulo você encontra mais pessoas vindo de vários lugares querendo fazer as coisas. Então, pra mim é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito disposta, né? Muito né? Já que eu tenho esse objetivo, eu vou atrás dele mesmo e tal. E aqui em São Paulo vai ser um pouco mais fácil para eu poder fazer isso. Então, vamos ver se tudo der certo. Já deu. Mano, obrigado. Certo? Muito obrigado aí, louco. valeu a oportunidade. Agradecer de novo o Mário aí. E é nóis, galera. Vamos andar de skate aí, fazer o melhor que a gente puder fazer aí pro skate. Para você que ficou até agora, obrigado e até o próximo domingo. É nóis.